que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Boa tarde, Padre Zezinho. Oh, apareci. Boa tarde. Abençoa, Senhor, a minha também. Temos então aí a alegria de receber hoje nessa live promovida pela Catequese Paulinas, né? A figura de um catequista. O Padre Zezinho sempre se define como um catequista, né? E, Padre Zezinho, Oi. eu andei vasculhando aqui a sua vida, né? E percebi que o Padre Zezinho é coerente com aquilo que ele afirma. Não basta ser doutor, é preciso ser leitor. E encontrei aqui um livro que o Padre Zezinho leu. Esse daqui, ó, Diretório Geral para a Catequese. E ele tanto leu que anotou. Olha aqui, ó. Está escrito aí, ó, ainda não me converti, estou me convertendo. O Padre Zezinho não sabia que eu ia trazer esse livro anotado que eu encontrei, né? Está aqui, ó. Estou me convertendo, estou me voltando mais para as pessoas, né? E tem uma hora que diz, catequese tem a ver com o verbo ir. Isso aqui, ó. Gosto da palavra ir. Tem tudo a ver com catequese. O que o Padre Zezinho colocou isso? Crer e não se mexer não é crer de verdade, não é? Hoje a gente está vivendo uma situação, Padre Zezinho, que muitas famílias estão presas, né? Confinadas. Inclusive nós aqui há 80, quase 90 dias já de isolamento por conta dessa pandemia. Como é que uma família pode ir sem sair de casa? O exemplo é isso que estão fazendo agora. Então, toda vez que recorremos à mídia, sobretudo dentro desse projeto que a própria igreja pede, nas orientações de catequese, então nós estamos ampliando nosso contato com talvez milhões de pessoas ou milhares. E tudo porque a igreja entendeu que hoje em dia não pode mais usar apenas o púlpito de um templo. E nós temos que sair da sacristia, de um púlpito de um templo, para ir para a rua. E isso que o Papa Francisco tem dito, o nosso fundador já dizia. Tanto que ele criou esse slogan que nós usamos, ir ao povo. Isso em 1890 e pouco, ou talvez um pouco menos, porque ele dizia, tem que ir ao povo, não pode ficar trancado nos templos. E catequese é bem isso. Repercutir só para um grupinho é bom, mas não é ainda repercussão de que Jesus tinha dito, e de por todo o mundo. A gente tem que subir, como o próprio Jesus também disse, em cima dos telhados, mas não para que o sujeito que prega apareça, mas para que mais gente ouça. Então, não é questão de aparecer, é questão de falar mais longe. Então, os novos telhados essa ideia de são... repercutir, eu acho muito feliz, porque a palavra kat, ekeu, do grego, significa fazer eco. Isso, né? isso. Então, eu fico pensando, Padre Zezinho, na dificuldade de alguns pais e mães que não tiveram uma boa catequese, né?
infelizmente, mas tinha uma boa vontade de mandar seus filhos para a catequese. Então, lá o catequista resolvia, e o filho, às vezes, até chegava em casa e dava uma catequese para os pais. Vamos rezar o Pai Nosso? O pai já não lembrava mais direito essa oração, não tinha rezado em família. Agora, nesse tempo de confinamento, alguns pais me dizem o seguinte: eu estou tendo que reler o Catecismo da Igreja Católica, rever os meus conceitos, porque eu acabei tendo que ser a catequista do meu filho, que não pode ir para a catequese por conta do corona. Então, como é que pais e mães podem se preparar mais e melhor para serem catequistas? Eu sei que o Padre Zezinho escreveu vários livros sobre esse assunto, família, pais e mães, oração em casa. Quais seriam as dicas práticas aí que o coração do Padre Zezinho tem? Em primeiro lugar, eu acho que quem pode ler, deve ler. Porque essa ideia de crer sem ler é possível. Mas é melhor crer e ler, ou ler para crer mais. Porque a leitura ajuda a crer. Rima muito bem. Ler com crer e crer com ler. Porque o livro vai oferecer mais do que eu vou falar. Afinal, 120 ou 200 páginas são mais do que eu vou falar no sermão. Então, a leitura dentro de casa é fundamental. Depois vem, como eu disse, o rádio, a televisão e todos aqueles que entram na nossa casa por outros veículos. E, finalmente, o diálogo. Porque se não houver isso, conversar, muita coisa fica perdida, né? É bom que os filhos falem e até quando discordam, os pais devem deixar fazer. Então, mesma coisa. Os pais podem discordar dos filhos também, me parece que é fundamental. Então, todos os instrumentos de diálogo, isso eu chamo isso, instrumento de diálogo, tudo isso é válido, desde que seja diálogo. Então, a mídia pode ser um instrumento de agressão, ou pode ser de diálogo. E se eu quiser todos os instrumentos por diálogo, aí nós estamos dentro da proposta da nossa igreja. Quer dizer, catequese é repercutir, fazer eco, mas também dialogar, porque sem diálogo não há catequese. Ou seja, Jesus, que é o modelo para todo catequista, ele não impunha, ele sempre propunha. E João 6, 64, 67, houve um episódio que muitos foram embora de Jesus quando ele falou da Eucaristia. E aí ele pediu, por favor, fica comigo. Ele não fez isso, não. Se quiserem ir embora, podem ir. E Jesus até desafiou. Falou para os apóstolos, vocês também querem ir? Podem ir. Ele não tinha essa de correr atrás e dizer assim, nossa, eu vou falar uma coisa para agradar, porque senão eu vou perder discípulos. Jesus não teve esse medo. Ele ofereceu e disse, quer ficar comigo? Fique. Não quer? Procure outro mestre. Padre Zezinho, isso aí é um drama que eu escuto de muitos pais que falam assim, olha, eu fiz tudo, falei tudo que eu tinha que dizer, dei uma boa catequese para os meus filhos, mas ele agora não quer mais ir na igreja. São jovens. São jovens, têm influência do mundo, dos amigos, da escola, e tudo isso, é claro, bate com a catequese. Às vezes vai junto e às vezes não vai. Então depende muito. Dize-me com quem andas e eu te direi quem és. Na verdade, as amizades podem ser boas ou podem não ser. E aí cabe aos pais intermediarem, né? E os pais têm que dizer assim, você está ouvindo outras pessoas, né? Está ouvindo seus amigos, seu colégio, sua faculdade. Tudo bem, é o direito seu. Estou educando você para você pensar como Jesus pensou. Então, se você não quer, agora, a vida é longa, você vai descobrir isso mais tarde, mas ao menos lembre-se que eu também falei, eu estou falando. Então tem que sempre ouvir os dois lados, né? O que o pai e a mãe falavam ou falam, o que a igreja fala e o que o mundo fala. Não dá para viver sem o que o mundo fala, mas a igreja vai sempre falar mesmo que você não queira ouvir. E os pais também.
o pai e a mãe dialogando também dão uma catequese de testemunho, não é? Porque não adianta o pai e a mãe não dialogarem e que cada um querer dialogar do seu jeito com o filho. Pois é, você Uma disse uma palavra coisa boa. comove, um testemunho arrasta, né? Você disse claramente, né? Catequese de testemunho. Os meus livros, a família, da família sitiada para a família situada, eu falo disso, mais de 300 temas. Depois, um outro livro que eu escrevi, também para catequese familiar, Amor que não deu certo e Amor que deu certo. Esse livro também fala, são mais de, deixa eu ver os temas, são 300 temas sobre diálogo entre pais e filhos. Então, a igreja não pode fazer catequese sem diálogo. Deixa o outro falar, deixa outra religião falar, deixa a outra igreja falar, deixa as crianças falarem, deixa o jovem adulto falar, deixa o velhinho falar. Aí Interessante, né, estamos falando Padrezinho? de catequese. O anjo Gabriel, quando falou com Maria, teve um diálogo. Diálogo maravilhoso, né? Entre o anjo. O céu dialoga com a terra, né? E Jesus sempre dialoga com as pessoas. O que queres que eu te faça? Né? Eu estava fazendo quando eu escrevi um livro chamado 300 Conselhos de Jesus. São 300 frases que Jesus disse nos evangelhos. E desses 300, agora eu estou fazendo uma pesquisa, eu vi que 100 dessas frases são perguntas, não são respostas. Jesus perguntou muito, era um mestre perguntador. Não? Lá no Templo de Jerusalém, aos 12 anos, ele estava falando com os mestres e fazendo perguntas. Então, acho que era um menino perguntador. Então, a pergunta é o princípio do diálogo. E o diábolo, que é o contrário do diálogo, ele é impositivo. Porque, veja, quando tem a tentação de Jesus lá na Bíblia, eu estou me lembrando agora que ele diz assim, transforma essa pedra em pão. Então, a imposição, inclusive religiosa, é diabólica. Quem impõe é o diabo. Agora, Deus, quando se encontra com a humanidade, faz pergunta. Dialoga. Dialoga. E se é o inimigo, por exemplo, os fariseus, que atacavam, Jesus respondia. Ele sempre conversava e, mesmo para os inimigos, ele dava resposta. E aí, às vezes, fazia perguntas para embaraçar também quem tentou embaraçá-lo. Chegou uma hora em que, diz o Evangelho, que pararam de fazer perguntas, porque Jesus dava resposta. Né? É aquela história, eu deixo você falar, eu não me escondo, mas eu respondo. Eu não fujo da sua conversa, né? Mas eu também vou falar. Jesus era muito assim, né? Não me escondo, mas eu respondo. E é muito importante isso na nossa vida também. Seja político de esquerda, de direita ou de centro, tanto importa, eu não me escondo deles. Mas eu respondo, ninguém vai me encurralar. Se não me deixarem... Eu respondo e não me escondo. Claro, porque é aquela história, né? Se não me deixarem falar, eu pregarei. Eu fiz uma música de 1978, se não me engano, em que eu falava isso, né? Tudo bem, se eu não posso falar, eu vou cantar. E se não posso cantar, eu vou escrever. E se você não deixa eu falar, eu vou fazer gestos. Mas eu não vou ficar quieto. Eu vou dar um jeito de responder, porque eu não aceito um governo que manda em mim e me calha a boca. Mas também outras religiões, e também nossa própria igreja. A democracia é dar resposta, né? Dar resposta... Demos. Voto é uma resposta. Povo. Demos. Mas, Padrezinho, nós estamos já aí com 550 pessoas simultâneas aqui, de que todos coragem. os lugares do Brasil, né? É uma multidão de pessoas. Nós queremos aproveitar chegamos aqui
quase a metade do nosso momento, são 40 minutos de live que nós tiramos nesta tarde para estar com você. Depois vai estar disponível nos nossos canais, Facebook do Padre Zezinho, Facebook meu, no Facebook dos Amigos do Coração, aqui da nossa casa, e principalmente no YouTube e no canal do Facebook da Catequese Paulinas, que foi quem nos convidou e nos provocou, né? Sim. E quero aí, nosso nome é agradecer às Paulinas, né, por sempre nos convidar para essas parcerias. Ainda esses dias tivemos uma live com a comemoração aí do aniversário. Essa amizade vem de 48 anos, né? Que são irmãos, aliás, mais de 50 anos. Então, na verdade, tem um carisma de catequese muito bonito. E aqui elas nos deram esse púlpito o tempo todo. E, como eu digo, eu não sou dono desse microfone, me emprestaram. Esta câmera não é minha, me emprestaram. As Paulinas me emprestaram todo esse tempo para a gente. Então, a gente trabalhou sempre juntos. E eu ouço bastante, porque elas sabem o que pode oferecer. E eu também sei que posso oferecer, mas nenhum pode impor no outro. Esse diálogo muito bonito deu resultado não só para nós, para as Paulinas, mas para todo mundo, né? Quanta gente a gente trouxe para lá, porque cantavam comigo, quantos maestros, quanta gente boa de conteúdo que foram. E as Paulinas foram achando outra gente boa também. Então, de repente, o diálogo era imenso. E tudo por causa da catequese. Tudo por causa da catequese. E nós trazemos no peito essa cruz com o coração aberto e as arestas suavizadas. A gente até daqui a pouco pode até falar, muita gente pergunta o significado. E as Paulinas têm uma cruz na forma de Bíblia, não é isso? Porque é da sua missão repercutir a palavra de Deus, inspiradas no apóstolo Paulo, né? Inclusive, tem uma frase de Jesus: a boca fala do que o coração está cheio. Então, essa boca que repercute a palavra de Deus, como o Padre Zezinho disse, tem tantos instrumentos para isso, né? Esse canal que nós estamos aqui é um deles. E nós estamos às portas da festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Um detalhe interessante, veja só. As Paulinas podiam usar todos os instrumentos que ela tem para elas mesmas. Podia ser só irmãs cantando, só as irmãs Paulinas falando, pregando. Elas não deram os instrumentos, ficam quietinhos, fazendo os outros falarem. Fazer o outro falar, isso é diálogo também. Deixar o outro falar, isso também é diálogo. E vocês têm o que dizer? Jesus fazia. Aliás, o Padre Zezinho fez isso a vida inteira, e não é só agora por conta de idade de AVC e Covid, etc. e tal, mas tem muita gente que o Padre Zezinho pegou o microfone e pôs na mão. O Ir ao Povo, Cantores de Deus. Eu também, muitas vezes, estava lá num programa de televisão, toma, é seu. Né? Aí você, vezes? Não, eu tenho trabalho que chega, não preciso. Ô, Padre Zezinho, aqui em Taubaté, nós que moramos no Conventinho, né? Temos agora aí 600 pessoas nos assistindo. Queria fazer um breve break antes de falarmos da catequese do coração, né? Já que somos do Sagrado Coração de Jesus, estamos às vésperas do Sagrado Coração de Jesus. Falar para você que no Conventinho nós somos 63 pessoas, né? E tem mais? Tem 60... a casa, tem embaixo? Tem uma outra casa. De 20 pessoas. Nunca me deixa esquecer dessa outra casa, né? Onde tem os estudantes de filosofia. 20 e poucas pessoas, dá quase 90 pessoas. Talvez mais. Então, eu vou mostrar para você aqui uma coisa que a gente fez durante a quarentena. Nós nem tínhamos site. Somos uma comunidade de comunicadores e não tínhamos site. E agora temos aqui, ó, conventinho.com.br. Se você quiser conhecer a nossa casa, inclusive se tornar um benfeitor, você pode entrar nesse site, conventinho.com.br, né? E conhecer, ó, pode pedir oração. Essa turma aqui, que está aqui o Padre Zezinho, ó. Essa aqui é a nossa turma no dia da Páscoa, né? Foi tirada essa foto. E aqui nós temos um vídeo com a primeira música do Padre Zezinho, que a gente fez, quase que eu obriguei ele ali, dando o estudo onde ele está, a relembrar o Pai Nosso, Our Father, a primeira música que o Padre Zezinho fez em 1964. Aliás, o ano que eu nasci. O Padre Zezinho tem de canção o que eu tenho de vida, 56 anos.
e mais um monte de notícias, etc. Mas você pode entrar aqui e se tornar um amigo do coração. Agora, se você quiser, pode ligar aqui, clica, faz seu cadastro, já se torna um amigo do coração, participa da nossa obra. Mas, se você quiser, preferir ligar, né? Tem gente que prefere pegar, mandar uma mensagem do WhatsApp, tem jeito também, né? Nós temos aqui, vamos ver se eu encontro agora, um número de telefone, e eu vou apresentar duas pessoinhas para vocês, né? Aqui está. Vai mostrar também vai mostrar os cooperadores paulinos, ou elas vão fazer de lá? De lá já estão fazendo. Já estão então, fazendo, aqui, que ótimo. Então, aqui, ó, esse é o nosso número, 12 99145 2155. E quem trabalha conosco, né, Padre Zezinho, é bom que as pessoas saibam que tem gente por trás dessa obra, que não é só o Padre Zezinho, o Padre Joãozinho, a gente aparece porque está sempre na mídia, mas tem aí a Gabi e a Mariane. Não sei se elas podem aparecer. Não é? Será? Oba! Essa é a Gabi. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, gente. Boa tarde, Mariane. Elas estão branquinhas assim, por quê? Porque são pessoas iluminadas. Então, okay. Ali é o Memorial Padre Zezinho, a Gabi está atrás dela, inclusive, é o Memorial Padre Zezinho, onde a gente cultiva essas memórias da catequese dos nossos comunicadores. Então, você ligando nesse número, vai entrar em contato conosco nisso que nós chamamos Amigos do Coração, 991452155. Ou então entra no site que está valendo também. Não é isso daí? Falei certinho, Gabi e Babi? Isso. Gabi, Babi, não, Gabi e Mariane. É só entrar em contato pelo WhatsApp 991 45 21 55. Lembrando que o DDD é 012. Beleza. Hoje é o primeiro dia de trabalho da Mariane, e a Mariane já está aparecendo na live aqui com a gente, não é isso? Muito bom. Bem. Prazer. Bom dia, boa tarde. Então, vamos para dizer assim, catequese do coração. Estamos falando aí do Sagrado Coração de Jesus, as vésperas do Sagrado Coração de Jesus. Tem muita catequese que é catequese intelectual, até muito inteligente, como disse para dizer assim, não basta ler, né? Tem muita coisa bonita para ler. Mas qual é o papel do coração na catequese? Tem pai e mãe que só tem mesmo o seu coração. Eles, olha, eu não estudei, que nem o Padre Zezinho e o Padre Joãozinho. Então, eu acho que eu vou mandar os meus filhos para a catequese em casa, não dá. Dá ou não dá? A arte, não só da igreja, acredito, da pedagogia, é saber ler o outro também, né? Nós temos que ter um conceito e depois temos que ser capazes de ler os filhos, ler os pais, porque eu vejo meu pai, mas eu tenho que saber ler o que meu pai está querendo dizer. Minha mãe, meu filho. Então, não basta ouvir os filhos, tem que ler os filhos. O que é isso, ler uma pessoa, para dizer assim? Olho no olho. Olho no olho. Isso é saber ler. E ouvir também, porque ouvir o filho, no fundo, é a capacidade de ler e ouvir um filho, né? Porque um casal que é profundamente casado, ele vai provavelmente gerar filhos profundos. Pode haver um que não é, mas a maioria é. Porque eles vivem de lembranças dos avós e de si mesmos, e depois eles buscam profundidade. Todo amor busca profundidade. Não adianta ficar um amor raso, deixa de ser amor. Então, depois tem que haver uma escola de convivência, né? Marido e mãe e mulher que dormem na mesma casa, no mesmo quarto, na mesma cama, é convivência. Senão vai haver distanciamento com raiva. Depois,
nenhum dos dois deve ter medo de liderar. Porque tem hora que a mulher vai ser a líder. Tem que ser. É a qualidade da mulher. Tem hora que o homem tem que ser o líder, a qualidade dele também. E a esposa diz assim, não, essa liderança é sua, você é o homem, você é o pai dessa família. Às vezes, mas você é a mãe. E tem certas coisas que o coração é que funciona. Você, por favor, o papel da mulher não é só o ventre, é o coração também. E o Papa fala muito isso, né? A mulher é coração. Depois, a escola, a família é uma escola de liderança, né? Tem que ser. Então, tudo isso porque são frutos de uma fé inteligente. A nossa faculdade aqui, por exemplo, o Padre Joãozinho insiste muito em dizer isso, né? Nós temos que fazer uma catequese inteligente. Porque o Padre Deon queria isso. Intus legere, ler o que tem dentro. Interessante, Padrezinho. Eu estou com 56 anos, eu nunca tinha pensado, só isso já valeu a live para mim, né? Que nós temos que ler pessoas, né? Tem que fazer. E ler de modo inteligente, ou seja, intus legere. Inteligência é ler dentro, aquele dom do Espírito Santo, o dom da inteligência, não é só uma super razão, a capacidade de abstração, não. Intus legere é ler dentro, ou seja, uma pessoa inteligente é um leitor. Por isso que o pai, por exemplo, diz assim, olha para mim, está conversando com você, estou falando com você, olha para mim, não é só ouve-me. E as mães também, quando elas miram aquele olhar de mãe em cima de um filho, olha para mim. Então, eles têm olho no olho. Isso faz uma família funcionar. Na igreja é a mesma coisa. O A Maria de padre está Fátima pregando Pereira, lá. Padre, Maria de Fátima Pereira aqui está dizendo, padre, não se esqueça que a mulher, coração, mão, pé, cabeça e pulmão. Tudo, e mais até isso. Até porque, de fato, a força interior da mulher, o marido reconhece. Ele diz assim, olha, você sabe as crianças melhor, você lida melhor. Vai falar com sua mãe. Tem hora que a mãe diz assim, vai falar com teu pai. Esse assunto é com teu pai. Até porque os dois têm essa capacidade de liderar juntos. Se só um lidera, não tem catequese familiar. Se os dois lideram, estamos falando de catequese familiar. A igreja é a mesma coisa. Se o bispo não pergunta e não deixa o padre liderar e o leigo liderar, não tem catequese de igreja. Porque tem alguém que sabe mais do que eu. O advogado leigo sabe mais do que eu. Como é que eu vou dizer? O técnico leigo sabe mais do que eu. E todos aqueles leigos que são especializados em alguma coisa, eles sabem mais do que eu. Deixa ele falar numa reunião, porque há muita coisa que os casais sabem que eu não sei. Nem posso, porque eu não tenho filhos. Então, essa sabedoria que vem de quem olhou, ouviu, olhou no olho dos filhos, percebeu, esse menino está aprontando. Mãe sabe, pai também sabe. E nós não temos tudo isso também. Mas a mãe já sabe. Eu sei, eu conheço o menino. Por quê? Porque já vem ela lê o filho por dentro, desde pequeno. Pode dizer assim, eu vou dar o meu testemunho aqui, se quiser falar também da sua catequese da infância com os pais ou na igreja, antes de entrar no seminário, portanto, para dizer assim, quanto eu, entramos muito crianças no seminário, com 11 anos, e antes de eu entrar no seminário, para dizer assim, não sei se eu já lhe contei isso, a minha mãe era minha catequista de primeira comunhão, eu fiz a primeira comunhão antes de entrar no seminário. E eu sempre tive a impressão de que a minha mãe era mais empolgada com a minha vocação do que meu pai. Meu pai não era muito de religião. Recentemente a gente até descobriu que a minha avó, a mãe do meu pai, não era uma mulher de oração. Eu até acho que ela não era de origem cristã. Se tornou cristã quando casou com o padrasto do meu pai. Meu pai ficou órfão muito, muito jovem.
E o meu pai, no leito de morte, me revelou assim, olha, eu não vou conseguir ver você ficar padre. Aí me deu o presente no dia da minha ordenação e disse assim, mas eu sempre tive um grande orgulho de você ter essa vocação, ser padre. Eu falei, mas sempre que eu chegava em casa, o pai é que perguntava, tem certeza que quer continuar? Se quiser ficar em casa, pode ficar. E a mãe logo dizia, trouxe a lista do enxoval? O que precisa para o ano que vem? Então, sempre... Aí ele disse, mas a gente inverteu para te deixar livre, né? Ela que era, assim, nossa, meu único filho rapaz. Na época era só minha irmã e eu, e só eu de rapaz, o primeiro filho. Então, minha mãe gostava que eu estava no seminário e tudo, mas a mãe sempre tem um apego maior com o filho. Agora, e meu pai, eles inverteram, para dizer assim. Agora, na verdade, isso é o companheirismo do casal que se dá bem. Por isso que a gente fala de relações matrimoniais, não é só sexo. Relações gerais. E eu me lembro que quando meu irmão, que foi para o seminário antes de mim, já morreu ele decidiu sair. Então, quando ele saiu, a primeira pergunta que a minha mãe fez quando eu voltei para as férias, ela perguntou, você também quer ficar? Só não se sinta obrigado, não. O Luiz já saiu. Se você quiser ir, pode ficar. Agora, se quiser continuar, vai me dar muito gosto. Ela me deu o direito de fazer com o meu irmão não continuar. Isso é coisa de mãe. Mas a minha mãe era influenciada também por Padre Teodoro, que era um padre muito popular. E ele era muito bom conselheiro. Então ele dizia, não pode forçar esse menino. Para toda a família que vinha, não pode ser assim, não. O Padre Teodoro era muito de diálogo naquele tempo. Depois veio o Padre Valério, que também dialogava muito no seminário. E esses padres eonianos, eles foram formados para dialogar, pelo menos aqueles que cuidaram de nós. Pode ser que um outro não fosse, mas todos aqueles que participaram da nossa formação, a maioria deixava escolher. Tanto que uma das primeiras músicas que eu fiz foi Se Ouvires a Voz do Vento, a decisão é tua. Isso estava no sangue já. Eu fui formado para isso. A decisão é tua. Você decide. Pode cantar. Pausa para a musiquinha. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é diálogo, né? São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Padrezinho, aqui ainda há pouquinho, tivemos essas duas garotas jovenzinhas aí, né, de 20 e poucos anos, a Gabi e a Mariane. Quando estava conversando sobre a entrada da Mariane no nosso time, perguntei para a Gabi se ela tinha uma sugestão. E ela pensou um pouco, uma manhã inteira, e disse assim, a Mariane. Aí eu falei assim, da onde você conhece a Mariane? E ela me disse um negócio muito bacana. Ela disse assim, nós éramos coroinhas na paróquia do Padre Alain, as duas. Se conheceram... Foi aluno nosso também. Que foi aluno nosso. Me chamou a atenção que elas tiveram uma outra escola de catequese, além da catequese, que é uma catequese litúrgica, que hoje está muito em alta, tem muita criança sendo coroinha. O Padre Zezinho foi coroinha também. Foi, muito. E eu também. A minha vocação surgiu de ser coroinha. Qual a importância desses serviços, como acólito, coroinha, na infância, numa comunidade, numa paróquia? Porque tem muita mãe que diz assim, não vou levar na igreja porque ele fica correndo para lá e para cá.
E eu já vi coroinha pequenininho, assim, com 4 anos, e que está lá servindo o altar. O Papa Bento XVI, numa entrevista que saiu em livro, muito bom, você até mandou uma cópia para mim em português, e você tem aí, vai lá. Esse Papa mandou Aqui é na hora. E é uma resposta que ele deu para um jornalista. Sabe o que ele disse? O jornalista Eu comecei... Peter Greenwald. Deus e o Mundo, o nome do livro. Isso. Aí ele disse, logo no começo, quando perguntou como é que foi a influência dele, ele disse assim, eu era coroinha. Naquele tempo, falava assim, ele dizia, e eu gostava muito da liturgia. Quando era criança, eu olhava aquelas coisas solenes dos padres e do coro, e isso mexeu muito comigo. Então, talvez a raiz da minha vocação estava na liturgia, e porque ele era ajudante de missa. Portanto, tantos anos assistindo à missa, ouvindo aquelas canções, aquele órgão tocando, e os padres, e depois usando incenso, isso marcou. E depois ele continuou com isso. Ele sempre, a vida inteira, sentiu amor pela liturgia, mas começou de menino. Então, acho que essas coisas... Eu também. Até hoje eu sinto o cheiro do incenso, que naquele tempo, quando eu era criança, na nossa capelinha, todo mundo usava. Isso quer dizer, desde cedo, eu fui formado assistindo missa. E minha mãe, às vezes, assistia 2 missas. Ela vinha cedo, participava, e depois eu ia tomar café no conventinho. Levava um pão para minha mãe mais tarde. Isso tudo criou uma mentalidade. Desprezam a inteligência da criança. Eu estava estudando na música métodos de aprender violino. Sim. E cheguei a um método que é considerado o melhor método do mundo, o método Suzuki, desenvolvido pelos japoneses, em que a criança começa a aprender violino com 6 meses de idade. Já ouvi falar. 6 meses, eu achava que era um absurdo, eu pensei 6 anos. Não, com 6 meses. A criança vai, os dedinhos já... E é bem verdade, esses dias eu recebi um vídeo de um músico católico, emocionante, porque o filho dele não sabe falar. Não sabe falar ainda. Tem 6, 7 meses. Mas já sabe cantar. Não é? Ele já canta, a música veio antes da fala, para dizer assim. Então, às vezes, a gente despreza, por exemplo, a catequese durante a gestação. E o pai e a mãe dão uma catequese, às vezes, perigosa, que é, por exemplo, colocar uma TV num filme violento, numa novela violenta, e a criança naquela... Ou então a briga do pai e da mãe, a desavença, e aquilo está ecoando, está repercutindo na criança no ventre materno. Então, existe uma catequese antes do nascimento, quando a criança é pequena, o pai e a mãe rezam uma Ave Maria antes da refeição. A criança tem 2 meses de idade, está ali do lado. Ela está sendo catequizada por aquilo. Lógico, mas não tem nem dúvida. Há pessoas que dizem, eu li em vários lugares, não sei, não posso dizer agora que é o autor, mas eu li muitas vezes isto, que a música veio antes da fala entre os povos. O som de estranho, imitando aves, isso já veio antes. A fala conversada veio depois. As músicas diziam mais. A criança, desde cedo, escutava as músicas do seu povo. Depois começou a falar. Eu até concordo, porque a música não precisa de muito articulação. A fala, sim, é mais complicada. Então, começa pelo som, por toques. A criança gosta muito de tocar nas coisas, então faz esse barulho. Para a criança diz muita coisa. Para mim, agora diz, mas naquele tempo. Por isso que a criança fica tocando as coisas, batendo. É porque a criança precisa desse som, né?
É fundamental. Depois é que ela fala. Então, todo barulhinho, a criança adora isso. Pensando nisso que o Padre Zezinho está falando, aquelas histórias que a mãe conta que as crianças amam para dormir. O pai também conta a história, a criança conta de novo. E o pai não aguenta, porque já contou 30 vezes a história da Branca de Neve, dos 7 anões. Ou então a mãe e o pai chegam para a criança, está com dificuldade de dormir, ou está com febre, ou qualquer doencinha. Mãezinha do céu, Sim. eu não sei rezar. Isso é catequese. Agora tem que tomar cuidado com o que canta. Porque imagina uma criança com medo, quase pânico, escutar alguma coisa do tipo, tirei o pau no gato. Ninguém atira um pau num gato. E o gato não morreu. Dona Chica admirou-se, né, do berro que o gato deu. Que coisa horrível, matar um gato. Já corrigiram isso, né? Já, não é? Ou então, aquela assim, ó, olha que horrível essa aqui. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. Isso é horrível. Agora, a pior de todas, aquela do... o papai está na roça e a Mãe já mamãe... veio já. Como é que passear. é? Não, meu pai foi para a roça e mamãe já veio já, mas aí vem a história do bicho papão, né? É do bicho papão. Não tenha medo. E daqui a pouco minha mãe vai cuidar de mim. É que ela está um pouco longe. Criança ficava sozinha e tinha medo do bicho papão. Mas a mãe já vem já. Agora o pai está longe, mas a mãe já vem lá. Então, era um jeito de fazer a criança sentir que não estava sozinha. Agora, por outro lado, toda vez... Eu lembro da minha infância, a gente está na catequese da infância, né? Pais e mães em catequese é o nome dessa live. Eu lembro que da minha infância, nem sei onde ficou esse quadro, na casa, quando a gente morava na casa da minha avó, eu tinha 2 anos, 3 anos, minha mãe ia trabalhar, era professora, meu pai ia trabalhar, trabalhava numa uma revenda autorizada de automóveis, como contador, e na parede do quarto tinha aquele anjo da guarda que vai segurando a mão da criança para ela não cair numa ponte quebrada. Já viu essa imagem? Sim, então... é muito comum, muito comum. E é interessante porque o conceito de anjo da guarda mudou muito do passado. Então, não é um anjo com asas me segurando. Para a criança, tudo bem, mas à medida que a gente continua a ter visão de catequese, o anjo pode ser nosso amigo, minha tia, alguém que também cuida de mim. Todo aquele que cuida de mim é um anjo. As enfermeiras, os enfermeiros, ainda mais no Covid agora, né? São verdadeiros anjos. São anjos. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Eu nunca vi um anjo, mas eu conheço médicos e enfermeiros. O livro inteiro é sobre isso, porque a minha sobrinha era médica, vários dos meus sobrinhos são médicos, e a minha família lida muito com saúde, né? São quase 11 na nossa família que tem trabalhos cuidando de saúde. Então, eles são anjos da guarda, é uma vocação muito arriscada hoje em dia, como do padre também. De vez em quando eles me diziam, tio, você não corre um risco falando que o senhor faz? Aí para alguns deles eu digo, você não está correndo um risco aí no hospital, ou um ambiente onde tem doidos, que um deles é psiquiatra. Aí eu digo assim, vocês correm um risco, eu também. Então, a sua vocação é de correr risco, a minha também. Então, nós somos chamados para isso. A gente está falando muito de pais e mães catequistas, né? Mas me ocorre dentro disso que você está falando aí, de que existem catequistas que acabam se tornando pais. Por exemplo, os judeus consideram o catequista, aquele que ensinou a lei, a Torá, consideram como pai, ele chama meu pai, né? Sim. Antigamente se chamava o diretor espiritual de pai espiritual. E nós dois somos padres, quer dizer, a gente tem uma paternidade catequética, que vem de pai, né? Ou seja,
nós temos aí até um encontro, Catequistas Brasil, nós estivemos lá esse ano, né? Acho que foi um dos últimos momentos assim que reuniu multidão esse ano. Muitos catequistas ali exercem uma verdadeira paternidade, eu diria até uma maternidade espiritual sobre as pessoas. Muita gente diz, Maria, a mãe de Jesus, é minha catequista, foi minha primeira catequista. Um dos filmes mais lindos que eu já vi, e eu comprei o livro, comprei o vídeo, é de judeu. É um filme de Norman Jewison, o nome dele. Era um violinista no telhado. É a história de um pai de família que vivia entre cristãos na Rússia e que os cristãos gostavam muito dele. E quando veio uma lei para endurecer, os próprios chefes diziam, mas ele não merece isso. Ele é um bom pai de família, ele é divertido, a família, ele educa bem os filhos. Mas aí a lei estava iniciando o comunismo, era para punir. Aliás, não era nem comunismo, era ainda o tsar. E então, os amigos diziam, não, ele não merece isso. Ele vive bem na família, ele é um bom pai de família. Então, eles eram amigos. E eles também faziam amigos entre a outra religião. Portanto, o filme mostra o diálogo entre gente boa, de outras religiões, e um valoriza o outro, e depois os filhos foram educados com liberdade. A filha que casa com um ateu, depois a outra filha que casa com um judeu e outra que casa com um cristão. É interessante mostrar tudo isso, porque o filme diz assim, a convivência era a catequese dos judeus, dos cristãos ortodoxos, e depois o diálogo até com ateus. E esse filme é espetacular, me marcou muito, porque eu disse, olha aí, aula de ecumenismo alegre, divertido e sério e triste. E eu, uma vez eu até disse, eu, naquele tempo, se eu puder, eu já era padre, eu vou escrever sobre isso. Eu comecei a fazer vídeos sobre isso, porque o cinema ajuda muito, o vídeo ajuda muito a dialogar. E eu penso que isso tudo é um tipo de catequese. Uma das coisas que eu fiz desenvolvendo a televisão e meu trabalho foi baseado nisso aí. Eu falei, se eu estou agora na Câmara e na televisão, eu posso ensinar esse ecumenismo. Eu posso ensinar catequese. Catequese E aí as Paulinas me deram a chance. É o diálogo, né, que nós estávamos dizendo. Então, o nosso tempo já terminou, né, dos 45 minutos, e não passamos de 1 hora, é o nosso trato aqui com quem está nos assistindo, mas nós estamos com mais de 600 pessoas simultâneas, ou seja... Coragem. Corajosos. Todo mundo está falando aqui, está interagindo, né? O pessoal falando que é catequista e pai, e dizendo das suas formas de... cada um falando o violinista no telhado, todo mundo interagindo com a live. Mas, Padre Zezinho, eu queria fazer uma pergunta. O Padre Zezinho tem 79 anos, eu tenho 56, mas nem ele nem eu somos autóctones nascemos aqui nesse mundo virtual. Hoje nós estamos usando uma tecnologia que é elaborada, né? O Padre Zezinho está no canto dele, onde ele produz as suas obras. Pelo menos nos últimos 35, quase 40 anos, eu vejo o Padre Zezinho nesse mesmo cantinho aí, de 2,5 metros por 2,5 metros, que é o estudo. É pequenininho, né? Enfim, pequenininho, mas é um universo, porque o Padre Zezinho chega em todo lugar. Mas a geração que está nascendo hoje já nasce com chip na cabeça, e muitas vezes o diálogo fica dificultado pelo idioma, né? Os pais são analógicos e os filhos são digitais, né? Então, eu queria mostrar aqui, ó, que
O padre Zezinho, que eu acompanho bem a vida dele aqui todo dia, né? Nós moramos na mesma casa. O padre Zezinho, ele tem aproveitado as oportunidades que vão surgindo, né? Recentemente, nós tivemos um diálogo no WhatsApp, que eu estou revelando aqui agora, né? Ele disse, olha, hoje comprei o que eu precisava para gravar aqui em São Paulo. E se quiser um pequeno aparelho como esse, levo para você. E aí ele me deu de presente esse aparelho aqui, que até agora eu estou usando para me iluminar, e ele está usando o dele ali também, né? Então, o padre Zezinho, com uma idade... E alguns dizem que esse desafio aí do virtual, os pais não conseguem enfrentar. O que o padre Zezinho diria para pais e mães que se encontram diante daquelas criaturinhas, aqueles filhos que não saem do YouTube, não saem do celular, do joguinho, e que o pai não tem a mínima noção do que está acontecendo ali, né? Como estabelecer o diálogo entre essas duas gerações tão diferentes? Eu usei uma vez um texto que eu usei, inclusive, em retiro, com esse título: O suave e difícil verbo amar. Suave porque tem horas muito suaves, mais sobretudo da mãe, mas dos filhos também, dos pais também. Agora, mesmo assim é difícil. Não é porque eu amo muito meu filho, minha filha, que vai ser fácil. Não vai. Porque o adolescente, ele quer liberdade, ele quer dar o passo maior do que a perna, desde criança. E então, proibir sem ofender, machucar, mas proibir se for preciso. Por isso que é o difícil verbo amar. E o uso da internet é um programa sério, porque às vezes os filhos querem aquilo, aparelhos, e faz um borobodó lá. Por quê? Porque eles querem aquele instrumento. E a mãe, às vezes, hoje não pode, você vai estudar. Então, o ídolo da criança não é mais a boneca, agora é o aparelhinho na mão. E por qualquer coisa ela quebra até ter isso na mão. E a arte da mãe é dizer, hoje você não vai ter não, eu sou sua mãe. E aí ensinar a dizer, agora pode, agora não. Em tudo na vida, né? Porque senão ele vai ser um drogado, primeiro com a internet, depois vai ser um drogado na vida mesmo. Eu não posso ter tudo que eu quero, e não na hora que eu quero. Isso serve para todo mundo na bebida, com relação de aparelhos. Eu não posso ter tudo que eu quero. E um bom aviso também, sexo também não é quando você quer e com quem você quiser. Isso também... Não tem a catequese do não. Mas é fundamental. Se não entendo o não, eu não vou entender o sim. Porque a vida é feita disso, né? Então, eu posso dar a catequese do sim, mas não é permissiva. E a minha catequese do não também não é proibitiva. Existe o não que salva. Não ponha o dedo aqui nesse buraco que você vai levar um choque e vai morrer disso. Não suba essa escada que você vai cair e quebrar a perna. Isso é não, mas é um não educativo. Portanto, não é uma palavra negativa. E às vezes, sim, é uma palavra negativa porque a mãe deixou o filho fazer o que ele queria, olha o resultado. Então, existe um sim que é negativo e existe um não que é positivo. Se a gente não entender isso, não vai gostar da palavra não ou da palavra sim. Escuta, o sim da mãe muitas vezes é sim e às vezes é não. E mesma coisa o pai, né? E há um não do pai que é muito positivo. Não vai lá. Não. Mas isso é positivo, porque naquele baile
5 meninos morreram, porque a coisa estava assim. Bem que eu te falei para você não ir. Então o filho diz assim, mas é outra coisa. Sempre o sujeito acha que com ele vai ser diferente. Com a Covid agora, a mesma coisa, né? Eu não vou usar máscara porque comigo vai ser diferente. Tem um não aí, está salvando muita gente. É isso. É Isso é verdade. catequese. Catequese do não e do sim. Sem isso, não dá para viver. Nunca. Jesus já falou todas essas coisas, né? Nas suas catequeses. Seja o vosso sim, sim, e o não, não. Então Isso. tem que ter o sim e tem que ter o não. Para dizer assim, nós vamos chegando ao final da nossa live. Queremos agradecer as milhares de pessoas que estiveram aqui conosco, não é? Agradecemos as Paulinas, principalmente no seu setor de catequese, mas também a editora, a gravadora, mas quem promoveu essa live, então, foi o setor de catequese das Paulinas. Agradecemos, né, a oportunidade e convidamos você se quiser conhecer melhor a nossa vida, Padre Zezinho e eu estamos aqui no Conventinho, né, que é chamado Conventinho porque tem aqui um outro convento que é maior, que é o Conventão, que está desde 1600 aqui, né? Mas nós já chegamos... E também, eu dizer, quem está nessa transmissão também conheça as Paulinas. De vez em quando, uma curiosidade de ver as livrarias delas, de ler as gravações delas, né? Acompanhar e ver tudo isso. É uma ótima mensagem final, porque as Paulinas, graças a Deus, né, e ao esforço de muitas irmãs, que Deus sabe o esforço que fazem para manter essa obra de pé, elas se digitalizaram. Então, hoje, se você quiser receber, ouvir as músicas do Padre Zezinho, você tem, por exemplo, todo programa que elas têm é tudo disponível. Se o que precisar, elas vão te dizer. Tem tal lugar, pode buscar em várias capitais, em várias cidades grandes, e dizendo, nós temos, procure. Fundamental isso, né? Agora você sumiu, viu, Padre Joãozinho? Acho que o Padre Joãozinho falhou. Tô só eu. Se alguém está me acompanhando, algum problema deu no microfone e na câmera do Padre Joãozinho. Por isso, aí, eu estou falando agora, mas eu acho que alguma coisa deu que o Padre Joãozinho está podendo falar. E aí, já voltou? Hein? Não é não? Pois é, então, eu não sei como é que ele vai diminuir, mas aqui está o meu aparelho que toca e gostei desse encontro que nós tivemos, muito feliz de ter participado. E se o Padre Joãozinho não voltar, sou eu que estou me despedindo de vocês, viu? Porque é fundamental que a gente socorre o outro. E, neste caso, quem sempre me socorre é o Padre Joãozinho. Eu não sei o que aconteceu com o aparelho dele, mas agora sou eu que estou socorrendo a ele. Meus irmãos, foi muito boa essa catequese, foi ótimo. E você está vendo? Vem aqui, Padre Joãozinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Deu algum problema lá, agora é ele. O que aconteceu? Deu um pico de energia, desligou meu computador, o Padre Zezinho ficou sozinho na nossa live. Vamos terminar aqui, então? Valeu, gente. Deus abençoe. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Tchau.